Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos do quadro Toda a Verdade Sobre, onde contamos toda a verdade, toda a história de um personagem de anime. Dessa vez vamos falar sobre o demônio da magia da Kotodama, da magia do mundo, da magia das palavras. Este foi um dos demônios mais assustadores que já apareceram em Black Clover. Foi um dos que veio causando o maior mal em toda a obra desde o início. E também, é claro, foi ele quem nos deu mais informações sobre tudo que tá rolando em Black Clover. Então hoje vamos conhecer toda a verdade sobre ele. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá, quem acompanha o canal e acompanha o mangá de Black Clover já conhece este cara. Ele foi o demônio que mais ocasionou mal nos últimos 500 anos em Black Clover. E ele, como a gente viu, é um humanoide, só que gigantesco, e possui boa parte do seu corpo tomado por poder demoníaco, assim como grandes asas deste mesmo estilo. As suas mãos possuem grandes garras, longas e afiadas como lâminas. Os seus olhos são vermelhos, assim como seus dentes incrivelmente pontudos. Além disso, esse demônio aparentemente nem mesmo precisa do seu corpo integral para se manter vivo. Ele é extremamente assustador e tão poderoso quanto dá medo. Vamos conhecer agora sua história. Há 500 anos atrás, de alguma maneira, este demônio conseguiu escapar. Ele saiu do selamento, mas ainda sem ter seu poder integral. Ele precisava de um jeito de tomar o mundo. Ele queria devastar o mundo humano em si, na verdade todo aquele mundo. Ele queria possuir um corpo físico para assim voltar a ter o seu poder integral, achando que ninguém jamais poderia o vencer. Então este demônio pouco a pouco começa a se aproximar, tanto da humanidade quanto do clã dos elfos. Tudo isso para um único objetivo: criar alguém que pudesse deixar que ele execute o seu ritual, fazer com que ele fosse capaz de conseguir o corpo que tanto desejou. O demônio então, para isso, precisava de um Grimório do Desespero, um Grimório do Trevo de 5 folhas, mas é claro, este tipo de Grimório não existia ali. Este é um livro mágico que não nasce assim como os outros, ele não é gerado para um escolhido, não. Ele é um Grimório criado do mais absoluto medo e caos. Ele é o Grimório do Desespero. E por este motivo então ele precisava corromper alguém para que esse Grimório pudesse nascer, mas não podia ser qualquer um, é claro. Para possuir um poder demoníaco, um poder desejado por um demônio, não poderia ser qualquer um. Existe um ritual específico. Um Grimório abençoado pela mana precisa ser completamente corrompido. Em Clover e nas proximidades ali, há mais de 500 anos já existia uma lenda. Todos os Grimórios, na verdade a maioria dos Grimórios, continham 3 folhas: fé, esperança e amor. Cada folha tinha um significado bonito, mas alguns Grimórios nasciam com uma 4ª folha. Este Grimório representava sorte, representava um bom agouro. E aquele que possuísse esse poder era abençoado, era aquele que viria fazer grandes coisas no futuro. Por isso poucas pessoas poderiam receber este poder. Só que olha só, era este Grimório que o demônio desejava. Ele precisava de um Grimório do Trevo de 4 folhas para corrompê-lo, e assim fazer com que uma 5ª folha nascesse ali. Mas esse demônio, como eu disse, ele tinha acabado de escapar, ele não tinha poder quase nenhum. Por este motivo ele teve que bolar um plano completamente sinistro para fazer com que um dos Grimórios do Trevo de 4 folhas se tornasse 5. Ele então tinha apenas 2 possibilidades: um humano, Lumiere, e também um elfo, Lich, que era o ancião da tribo dos elfos. Entre os dois ele precisou escolher um, e escolhendo o elfo, ele decidiu descobrir como faria para corromper o seu Grimório. Ele precisava criar um plano para fazer com que aquele elfo caísse em desespero. Caindo em desespero, a 5ª folha no trevo nasceria, e o demônio poderia despertar. O demônio então começou a bolar o seu plano, começou a colocar ele em ação. Ele foi até o ministro do reino de Clover e começou junto a ele orquestrar um plano. Ele manipulou o ministro. Pouco a pouco ele mandava suas mentiras em sua mente. Ele pouco a pouco inseria mais e mais medo dos elfos para os humanos. Os humanos estavam temerosos e eles passaram a invejar cada vez mais os poderes dos elfos. Eles acreditaram que aqueles poderes deveriam ser deles, e foi aí que o demônio deu sua cartada final. Ele orquestrou um plano para a realeza de roubar a magia dos elfos. Mas é claro que não bastava apenas enganar os humanos, eles também tinham que enganar os elfos, para assim facilitar que ele corrompesse um membro daquele clã. Aquele demônio então começou a manipular Lone, que ainda era bem pequeno naquela época. Ele ficava trazendo a ele medo, muito medo, medo dos humanos, e fazia com que aquele garoto também espalhasse aquele medo no seu clã. Todos os elfos então começaram a temer um ataque dos humanos, um ataque que realmente poderia vir, mas Lich não. O líder dos elfos sempre acreditou na humanidade, ele realmente acreditou que os humanos nunca o trairiam. Ele queria acreditar que todo mundo pudesse viver em paz, mas este realmente era o plano do demônio. E quando Lumiere apareceu naquele lugar, tudo ficou ainda pior. Isso porque o Lumiere era um humano que também possuía um Grimório do Trevo de 4 folhas, e ele também era muito bondoso. Lumiere vivia falando que os dois clãs poderiam viver em paz, poderiam viver perfeitamente bem, elfos e humanos. E rapidamente ele se tornou o melhor amigo do Lich. Acontece que tudo isso ainda era um plano daquele monstro. Afinal, ele planejava fazer com que Lich se decepcionasse com Lumiere. Os dois juntos, Lich e Lumiere, estavam planejando uma nova ferramenta mágica. Uma ferramenta que pudesse fazer com que todo mundo dividisse seu poder mágico, assim todo mundo teria
um poder equivalente, ou seja, todos poderiam viver e lutar juntos lado a lado. Os humanos não temeriam os elfos e os elfos não temeriam os humanos. Este era o plano, este era o sonho dos dois. Acontece que o demônio tinha um outro plano para esta ferramenta, usar ela para roubar completamente a magia, a mana dos elfos e dá-la aos humanos. Era isso que ele queria, usar a ferramenta dos dois para fazer com que os humanos executem o seu plano contra os elfos. Assim o Lich sofreria uma grande dor, mas não era o suficiente. Ele queria quebrar o seu coração e por este motivo tinha que ser Lumiere. Então ele decidiu que isso seria feito no casamento de Lich e Tétia. Tétia era humana e irmã de Lumiere. Como a humanidade não se dava bem com aquele clã, o único de fora que sabia a localidade daquele casamento era o Lumiere. E ele convidou sua família, mas ninguém decidiu ir. Eles se recusaram completamente, então ele iria sozinho até ali. Mesmo assim, antes ele queria tentar mais uma vez. Ele queria falar com a sua família e ele também tinha sido convocado no castelo. Acontece que quem convocou ele ali foi o ministro que estava sendo manipulado pelo demônio. Ele armou uma armadilha para impedir que o Lumiere conseguisse ir até o casamento. O garoto ficou completamente preso na magia do demônio, por este motivo não conseguiria sair. Enquanto isso, aquele monstro roubava sua ferramenta mágica para assim executar o seu plano no dia do casamento. Apenas Lumiere sabia da cerimônia, ou seja, a culpa cairia completamente sobre ele e o coração do Lich não iria suportar. Aquele elfo realmente perdeu todo mundo, sua amada, seus companheiros, todos se foram. E por este motivo, acreditando que seu melhor amigo tinha causado tudo isso, ele caiu em desespero. O seu grimório abençoado do trevo de 4 folhas se tornou um grimório do trevo de 5 folhas, um grimório do desespero. A partir daí o demônio tenta tomar o corpo do Lich, mas acontece que neste meio tempo uma garota chamada Sekire, que possui a magia de selamento, acabou se encontrando com Lumiere. Ela trabalhava ao lado dele, por este motivo ela conseguiu salvar, usando sua magia de selamento para quebrar a magia do demônio. Eles então conseguem chegar a tempo e encontrar o Lich ali, quase sendo possuído, mas naquele momento ele desperta. Ao encontrar o seu amigo, ele percebe que tudo foi um mal entendido, que Lumiere nunca faria isso, e então ele decide que faria de tudo para que o demônio não o possuísse. Ele pega gemas mágicas do clã dos elfos e neste momento usa uma magia proibida, se tornando um demônio gigante. Neste momento então o demônio fica completamente irritado, mesmo assim ele achava divertido tudo aquilo, vendo Lumiere tendo que enfrentar Lich, que estava completamente inconsciente, e tendo que matar o seu melhor amigo para que ele não destruísse Clover. Depois dessa luta e da sua vitória, Lumiere não conseguiria mais lutar, o demônio então estava livre para roubar o grimório do Lich. Mas é então que aparece Sekire, e ela usa sua magia para impedir aquele monstro. Mesmo assim ele estava mais forte do que ela imaginava, então ela decide utilizar as pedras mágicas, as gemas mágicas dos elfos para selar aquele monstro em uma prisão eterna. Ele nunca poderia sair, e ela aceitaria as consequências daquilo, afinal ela não poderia usar aquelas gemas por ser apenas uma humana. Ela então consegue acabar com aquele monstro, salvando aquele grimório, mas antes do selo terminar, o monstro rouba as pedras mágicas para si mesmo e usa para impedir que as almas dos elfos se partam. Ele usa uma magia de reencarnação para que eles voltem, que no futuro eles possam o trazer de volta novamente. Naquele momento o demônio foi selado, e Sekire também. Ela se tornou um pequeno passarinho chamado Nero. 5 séculos depois disso, como a gente sabe, o Patri consegue recolher as pedras mágicas, passando por cima de todo mundo. Ele queria vingança contra a humanidade, acreditando que foi Lich que o reencarnou. Então ele tenta usar as joias mágicas para reencarnar os elfos, sem saber da existência do plano do demônio. Mas esse demônio já estava ali. Ele já havia possuído um elfo, Baval, e depois volta pro corpo de Lone, como foi há 500 anos atrás. Ele então se junta a Patri e espera a última pedra mágica. Quando a cerimônia está completa, aquele demônio finalmente pode voltar. Ele consegue convocar o seu corpo original, que veio direto do submundo. E então revela toda a verdade, tudo o que realmente aconteceu, conta toda a sua história, a história de Lich e de Lumiere também. Naquele momento ele começa a fazer todo o mal possível pra Patri. Assim como foi há 500 anos atrás, ele queria transformar o grimório do trevo de 4 folhas de um elfo em um grimório do desespero. E ele realmente consegue fazer isso. Dentro do Palácio das Sombras ele consegue criar um grimório do desespero e depois tenta sair daquele lugar, voando em direção à saída no andar mais alto. Acontece que para impedir esse inimigo, este grande monstro, elfos e humanos se juntam. Eles criam uma aliança para o enfrentar. Diferente de 500 anos atrás, agora eles estavam todos ao mesmo lado e ali dentro só tinha a elite da elite, só os mais poderosos. Acontece que mesmo assim ainda não era o suficiente. Afinal, aquele demônio possuía uma magia que vinha de um outro mundo, a magia de Kotodama. Ele convocava diversos feitiços com palavras demoníacas que vinham de um outro lugar. Com essas palavras ele criava objetos e ondas completamente corrosivas que engoliam magias e pessoas também. Qualquer um que tivesse contato com aquilo seria completamente derrotado e nada era capaz de o cortar. Até que a gente viu a magia do Yami. Sim, a magia de escuridão do Yami era capaz de passar por aquilo, mesmo assim não era o suficiente. Até que então depois a gente encontra algo que é ainda mais forte do que isso contra demônios, a anti-magia. O poder que o Asta carrega também é um poder demoníaco e graças a isso ele consegue dar de frente com aquele outro demônio. E aquele outro monstro realmente reconhece que existe um demônio também dentro do grimório do Asta. Os dois então começam aquela grande batalha, eles realmente começam aquela grande luta. Mas aquele monstro realmente ainda estava na vantagem, até que mais ajuda chega ali. No passado a Sekire também tinha lançado uma outra magia. Uma magia que selou o Rei Mago para que ele pudesse voltar no futuro e enfrentar aquele demônio quando ele retornasse. Não só isso também, como neste momento, 500
500 anos no futuro, ela já era capaz de voltar à sua forma humana. Então os dois se juntam para aquele combate e junto a Lich, os três que viveram juntos há 500 anos, conseguiram lutar lado a lado contra aquele demônio. E depois de muita luta e muito esforço, depois de muita dificuldade, a vitória finalmente chegou. E isso graças a Asta e Yuno. Yuno conseguiu evoluir muito, chamando uma espada de Sephiroth. Enquanto Asta não podia ficar atrás e ele criou a Black Divisor, um poder incrível, o máximo de sua anti-magia numa espada. E assim ele realmente conseguiu cortar aquele demônio. Então sim, depois de muito esforço, o demônio da magia da Kotodama realmente foi derrotado. E depois disso, ele ainda foi convidado para a dimensão demoníaca do Grimório de Asta. Ali ele encontrou diretamente, frente a frente, o demônio de Asta. Diz que o tempo daquele monstro já chegou ao fim, ele já passou. E agora quem iria dominar tudo era ele. Ou seja, eles também eram inimigos. Isso nos leva a saber que, claro, o demônio do Asta vai ser um grande inimigo no futuro também. Mas a gente não sabe como tudo isso vai acontecer. E sim, essa é toda a história do demônio da magia da Kotodama, da magia das palavras, da magia do mundo, toda a verdade sobre ele. E eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!